Seu Paulo, nome, função, enfim, conta pra gente o que o senhor viveu aqui, começando pelo seu nome, grau de instrução e função desempenhado na Fundação. Eu sou Paulo Assunção Riel, nascido no dia 15 de agosto de 1938. Fui admitido na Fundação, antiga Fundação Educacional de Bauru, no dia 15 de fevereiro de 1974, como assessor administrativo na diretoria de Relações de Planejamento, assessoria de Relações de Planejamento. Meu chefe era o Dr. Lima, Rubens José Lopes. Ali eu trabalhei com ele bem mais de 15 anos, por aí, mais ou menos. Foi meu chefe direto, a gente tinha uma relação muito grande, um respeito muito grande um pelo outro. Eu aprendi muito com ele. Ele me dava liberdade de fazer todos os assuntos relacionados à Fundação que eram pedidos, ele me dava liberdade. Se eu tivesse alguma dúvida, eu me referia a ele, completava, mas sempre assim, numa sinceridade, numa liberdade muito grande, e um respeito. Isso era muito importante entre nós. Ali, depois, quando eu me demiti, muito a contragosto, porque fui assim, até pressionado a não fazer, mas diante da proposta que eu tinha, era grande, era relevante, eu me retirei. E cá entre nós mesmo, depois de uns 3, 4 dias, eu me arrependi do que tinha feito. Devia ter retornado, mas não fiz. Aí também veio aquela vaidade, Vai ser melhor, vai ser um negócio assim, então. E assim eu fiquei 1 ano e 3 meses fora. Fui assessorando empresas da cidade, fora da cidade, até o dia em que em casa eu disse para minha mulher, eu vou voltar. Porque quem me encontrava, que era da Fundação, dizia, quando é que você vai voltar? Aí realmente, de manhã eu saí de casa, eu cheguei aqui, a primeira pessoa que eu encontrei, o Preto e o Zé Roberto. Walter de Preto e o José Roberto, o Moraes dos Santos. O que você está fazendo aqui? Eu estou voltando. Foi essa a resposta que eu dei. E o Preto disse imediatamente, chama o Bini e admite já. Então, começa amanhã. Foi o meu retorno, só que eu não voltei para a mesma função, na mesma diretoria que era na ARPAN. Eu fiquei na administração geral do campus. Então rodava todo o espaço do campus, onde ele precisava, eu estava junto. Até chegar o momento da incorporação. Também ajudei em muitos assuntos, porque eu tinha documentos, tudo arquivado lá, eu tinha acesso livre, ia lá e tudo. Foi a minha participação na incorporação. Eu queria que o senhor contasse a importância da Fundação nos áureos tempos dos cursos de engenharia, matemática. A Fundação era muito concorrida na época, na parte de humanas, os cursos ligados à Faculdade de Ciências, competia muito com a USC. Os cursos aqui eram todos preenchidos, os vestibulares eram todos preenchidos, mesmo pagando também como pagava na USC, mas aqui era concorrido. Bons professores, todos formados, os que não eram formados estavam se formando, estavam estudando. Então eles eram assim, estimulados a continuar os estudos sem pensar, como diz assim, numa incorporação, mas num sucesso até pessoal e profissional. Porque também eram promovidos, eram mestres, eram doutores, tinham reajustes que valia a pena na época, Então tudo isso daí foi muito importante. Todos os cursos, jornalismo, na faculdade, na FAC, educação artística, concorridíssimo.
né? Relações públicas. Eu queria que o senhor contasse sobre a importância da fundação em termos de formatura, em termos de aluno de fora para Bauru. Era muito concorrido. De fora, alunos de fora, vinha muita gente, de toda a região. De São Paulo, Minas Gerais, tinha aqui da Alta Paulista, Noroeste, aqui na Sorocabana, todos visitavam a fundação, faziam os cursos aqui, né? E realmente era, assim, produzia frutos. A fundação, além da estrutura acadêmica dela, ela tinha um clube social. Ali é Rio Branco, não, na rua de cá. Em frente entre a rua 1º de Agosto e o Calçadão. Tinha um clube. Funcionava de sexta para sábado, de sábado para domingo. Era aberto aos alunos, né? É o Ciente? Ciente, era o Ciente. Então, a concorrência era muito grande, o estímulo era grande, a promoção que ela tinha, ela não fazia propaganda. Não fazia propaganda. Os próprios alunos é que faziam a propaganda da fundação. Ela cresceu nesse aspecto, nessas condições. Tem algum fato marcante que o senhor lembra, que o senhor queira destacar? Ou a importância das formaturas em termos de autoridades na cidade? Era interessante esse negócio de formaturas, né? Principalmente na área de engenharia, né? Eu não me lembro das ciências, os professores eram mais aqui os paraninfos, né? O nome de turma era tudo aqui da própria fundação. Mas a engenharia era mais sofisticada, né? Eu me lembro até que nós tivemos aqui era da revista Visão. Como é que chama o nome? Ele comprou uma área ali na cidade e vendeu esses dias ali. Bom, ele tinha a revista Visão, ele veio aqui, ele pediu na sexta-feira, ele veio de avião, pediu que alugasse um apartamento para ele na cidade, para ele pousar aqui, e ele queria conhecer a cidade. Não vou me lembrar o nome dele. Importante. Veio aqui Camargo Correia, Sebastião Ferraz de Camargo Correia, né? Veio aqui, olha, gente de nome, de indústrias mesmo, grandes indústrias. Infelizmente a memória também vai acabando, né? O tempo vai fechando mas eu poderia lembrar de mais gente. Mas se eu me lembrar mais tarde, eu ligo para vocês. Vamos falar de coisa boa. O que mais te marcou nesse período que você viveu aqui, Riel? Bom, tudo marcou porque eu gostava do que fazia. Era apaixonado pelo que fazia, né? Dedicado, obediente, presente, né? E participava dessas festas. A gente na sessão solene vinha de paletó, terno e gravata, era um negócio fino, né? Muito bem organizado. E nos bailes de formatura a gente vinha de uniforme vinha de gala, né? As mulheres de longo e a gente de smoking. Marcou a época, hoje não fala mais nada disso, não existe mais nada disso. Eu queria que o senhor falasse sobre a evolução da tecnologia. No seu tempo era só máquina de escrever. Não, tudo bem. Quando eu entrei aqui na fundação, eu recebi uma máquina de escrever, né? Máquina de escrever, recebi todos os papéis, aquele negócio todo, caneta esferográfica, régua, né? E a coisa foi caminhando. Eu recebi depois telefone. Aí até que chegou o momento do computador, mas eu já não tive acesso a eles, onde eu estava. No meu retorno, na segunda vez que eu vim para a fundação, aí sim, eu tive acesso a computador, né, a telefone.
Mas eu, cá entre nós, eu nunca usei. Eu não me adaptei a esse serviço. Eu fazia à mão, eu pedia para a secretária fazer, mas eu mesmo não participava disso. Houve uma evolução muito grande dentro da fundação. Todos os departamentos, todas as seções, todos eram providos desses materiais. Desenvolvido, um desenvolvimento mais rápido, mais bonito, né? Mais decente, mais próprio da época. Então, eu acredito que veio a evolução, ela acompanhou a evolução do tempo. Eu queria que o senhor falasse sobre a vinda da Unesp, o que isso beneficiou a Fundação e as unidades aqui do campus. Eu vejo que ela veio, a Unesp chegou aqui para transformar, ou traduzir, como dizer, levar o nome da Fundação, né? Porque ela veio, foi ofertada na época, pelo prefeito aí, era o... Tuga? Não era o Tuga, era outro. Bom, foi ofertado tal negócio e de repente eles acolheram, vieram, observaram, acolheram sem restrição. Não houve restrição. Chegaram, acolheram. Foi um negócio assim muito importante mesmo. Porque a fundação, além da propriedade, das propriedades, né? Os prédios que já tinha na época, prédios importantes também, tinha a rádio, né? Tinha ali como é que chama, o radar meteorológico, que era da época do Calheiros, foi implantado aqui na época, no começo da fundação, pelo Calheiros. Como ele frequentou o INPE em São José dos Campos, ele tinha uma relação muito grande e trouxe para cá o radar meteorológico, né? A estação de rádio veio em consequência depois, acho que de uma ligação também com a prefeitura. Houve uma iniciação disso aí e veio a rádio. O que mais que eu ia dizer? Rádio, radar. A clínica de psicologia também é importante, porque presta serviço para a sociedade. Prestou serviço na cidade também, né? E aqui era frequentado. O espaço da fundação na época, até eu falei no caminho aí, eram 200 alqueires. Espaço aqui, 200 alqueires de terra. Foi passado para a Unesp 170 alqueires. 30 alqueires, a prefeitura na época assumiu um pedaço ali onde está o hospital estadual, ao lado do colégio técnico, né? Aí depois o ginásio fez um ginásio de esportes. E a área do lado de lá na esquina, lá onde está a Sorri, foi a primeira doação feita para a Sorri, para o desenvolvimento da Sorri. Essa foi doação da fundação mesmo na época. Eu conheci lá o presidente da Sorri. Ele veio dos Estados Unidos para cá, entrou em contato com o pessoal e eu vou me lembrar o nome dele, eu passo para vocês também. Fui com o advogado da Fundação, o Dr. Antácidas. Nós fomos em São Paulo, no INCRA, que precisava da permissão do INCRA para doar um pedaço de terra para Sorri. Então, tudo isso aí tem suas histórias, né? Todo um envolvimento muito grande. O advogado não era o Dr. Petrônio? Petrônio Lourenço Dias. Isso. Petrônio Lourenço Dias. Não, o doutor Antácidas. Foi antes, então. O Petrônio foi antes, doutor Antácidas. Seu Paulo, por que o senhor aposentou? Porque eu tinha 42 anos de serviço. E, então, aquele negócio, o que o senhor está fazendo lá? O senhor está trabalhando de graça. O seu negócio, está negócio, né? Não, eu vou continuar, eu não queria aposentar. Como disse, a minha mulher é advogada. E queria fazer psicologia, que era essa a vontade dela. Então, no Natal, falei para ela, eu vou te dar um presente, eu vou pedir aposentadoria e você vai fazer psicologia. E realmente pedi aposentadoria, saí em janeiro também, né? Que ano? Em
No 2002. 2002. E pedi aposentadoria e fui na USP, fiz a matrícula dela. Ela fez os 4 anos lá, como já tinha o curso superior, né? Ela continuou e éramos nós dois dentro de casa e eu assumi a casa. Né? Fiquei doméstico. Troquei uma função universitária por uma função doméstica. Mas não me arrependo não, porque ali aprendi também a fazer muitas coisas, né? Ensinei. Ali também os filhos aprendem, todos os meus filhos, não é por falsa modéstia não, mas, como eu disse, são todos formados, né? Tem 2 doutores, a menina mais velha é professora de matemática concursada, o advogado, são todos cozinheiros, todos lavam e passam, todos limpam casa, aprenderam. Eles foram ensinados, educados a fazer o necessário dentro de casa. Por procurar uma empregada se houvesse necessidade, caso contrário, e hoje concorrem um melhor que o outro na cozinha. São bons cozinheiros. Então, o que eu não perguntei que o senhor gostaria de falar? Se eu tenho saudade, tenho. Muita saudade. Me arrependo profundamente de ter aposentado, né? Eu poderia ter assumido outra condição para aposentar e dar para minha mulher continuar, né? Mas eu quis fazer. Se eu pudesse voltar ao serviço, eu voltaria. Embora eu esteja com quase 87 anos, eu voltaria ao serviço. Porque gostava e gosto do que fazia. Deixa uma mensagem para nós, então, da Faculdade de Ciências, da Fundação, enfim, uma mensagem. Eu só posso assim dizer para vocês e agradecer a oportunidade que Deus me deu. Eu saí de uma multinacional, né, onde eu tive carreira também brilhante. Eu podia até dizer para vocês, contar o passado numa multinacional, a minha origem. Eu vendi ovo na rua, eu vendi sorvete na feira, né? Eu estudei, desde moleque eu procurei estudar. Fui estimulado por diretores de grupo. Eu, quando formei no grupo escolar, fiquei em casa, o diretor do grupo me pegou, trouxe para o Senac na época. Continuei os estudos. Fiz o exame de admissão no antigo Guedes de Azevedo. Passei, não pude fazer matrícula porque não tinha condição financeira para estudar. Continuei fazendo meu servicinho, né? Meu pai, como ferroviário, foi transferido de Bauru para Bariri. Então lá eu aproveitei, porque lá tinha o ginásio. Eu tinha o exame de admissão pronto, aproveitei e fui admitido lá. E lá eu continuei, então, os estudos. Foi, assim, uma situação muito gratificante, né? Como diz, gente, fiz tudo isso daí. Aí eu fui trabalhar na multinacional. Antes eu trabalhei na Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. Lá eu fui chefe do enlatamento, fui admitido logo assim como chefe do enlatamento. 6 meses depois eu fui para a administração da sociedade. E dali eu fui para o DR, fiz concurso, fui para o DR. Fiquei 2 anos no DR, e aí foi quando eu fui convidado a vir para a fundação, né? Então desisti do emprego lá, que era público, tal negócio, mas aquele negócio de serviço não tinha atividade, não tinha um serviço. Como dizer, aquele negócio, depende disso, depende daquilo, tal negócio. E vim para a fundação. Mas antes eu fui, aliás, quando eu saí do DR, eu fui para White Martins. White Martins era a fábrica de oxigênio, que era uma empresa multinacional. Fiquei 2 anos aqui em Bauru, era ali onde hoje é, em frente ao Poupa Tempo. Ali tinha uma fábrica de oxigênio. Fiquei 2 anos ali na administração com eles, já estava no 1º ano de economia.
né? Passado 2 anos ali, eu fui transferido para Araçatuba como chefe de escritório em Araçatuba. Uma agência nova, uma loja nova, porque nós atendíamos então a construção das usinas de Ilha Solteira e ali em Três Lagoas, né? Vou chamar. Era muito forte a concorrência no serviço ali. Ali eu fiquei 3 anos como chefe de escritório, fui promovido a chefe de vendas. Também 2 anos de chefe de vendas, fui transferido para o Rio de Janeiro, para a administração da diretoria do White Martins. Só que ali eu não aceitei, porque eu tinha os 4 filhos pequenos, todos estudando, né? A gente consultando também o pai, a mãe, né? Tudo assim como é muito bonito se eu sair do interior e ser promovido para o Rio de Janeiro, na administração da diretoria, da presidência da antiga... Mas não vale a pena, não. Então pedi demissão também e vim para Bauru, foi quando aqui eu fiquei. Cheguei em setembro. Em janeiro eu fiz uma entrevista com o Dr. Gadelha, que era o presidente ele que me chamou, né? Ele era presidente da fundação e era superintendente da Forceluz. Me indicou logo para o Dr. Lima, fui lá numa entrevista com o Lima, marcamos a data de entrada de serviço, que também estava arrumando as salas lá, tudo para frente. Foi quando eu tive, assim, realmente uma passagem muito forte fora. Aprendi muito fora. Trouxe também essa experiência para dentro da fundação. Me ajudou muito. Então... Como é que é ser lembrado hoje? O senhor está aqui sentado, depois desse período aposentado, o senhor ainda é lembrado como uma figura extremamente importante nessa sua trajetória da Fundação. Como é que o senhor se sente? Eu fico eu revelo a vocês com muita gratidão, sabe? Muita gratidão e respeito. Porque eu fui um funcionário comum. Eu tinha, apesar de ter autoridade, né? Mas eu fui um funcionário comum, tinha uma relação muito boa com todos os funcionários. Todos eles, vou chamar o Alexandre aqui, eu fui chefe do Alexandre também. Embora ele tenha sido meu coroinha lá, né? Mas eu fui chefe dele, ele era chefe da seção de graduação na FAC. Então, ali o Orlando, né? Todo o pessoal mais antigo da fundação, nós tínhamos uma relação muito boa. Aí depois os novos que iam chegando para a Unesp, a gente tinha uma interligação, uma orientação. Olha, aqui funciona assim, né? Faz isso, faz aquilo, tal negócio. Né? Muito importante, foi muito importante para mim. E hoje realmente eu tenho assim, um respeito muito grande por todos com os quais eu mantive uma relação no serviço. Uma gratidão também muito grande. Se eu pudesse voltar, eu voltaria, né? Mas, infelizmente, a idade está mandando, né? Mas eu posso estar aqui à disposição quando precisarem, estar à disposição. Nós só desejamos muita saúde para o senhor. E eu espero que sim, que Deus me dê essa graça, porque eu recebi, embora tenha assim vem de família simples, né? Nós formamos uma família de pessoas profissionais importantes, né? Eu me formei depois de casado, também fiz economia e direito. Nunca exerci a profissão, mas foi para conhecimento. A minha mulher, formei em direito, ela chegou a advogar um tempo, depois foi fazer psicologia também e deixou. Eu posso continuar? Pode. Só que agora é outro lado, né? Nós, nessa época que ela foi para a USP e eu me aposentei, eu me dediquei mais a uma parte espiritual, uma de formação espiritual. Me dediquei mais à igreja. Eu tive um irmão, o terceiro, que foi seminarista
em Pirassununga, foi colega de Dom Caetano, né? Dom Caetano era de Pirajuí. Na época eu ia buscá-lo, na época das férias eu ia buscá-lo lá, e o Dom Caetano vinha aqui com o padre Fernandinho também, que morreu há pouco tempo. Então meu irmão morreu, Fernandinho morreu, o Dom Caetano está aí. Então nós fomos envolvidos pelo padre Fernandinho, já era padre, eu conheci de moleque. Vamos na igreja, vamos na igreja. O primeiro dia que foi na igreja que ele celebrou, ele convidou para uma celebração. Ele cumprimentou lá do altar. No segundo domingo nós voltamos lá. O coordenador do curso de noivos era um professor. Vai lá e pede mais casais participantes para dar os cursos de noivos. E o padre Fernandinho lá de cima, olha, pega o casal ali, eu conheço. E nós já fomos envolvidos lá no movimento de igreja. Tá? Como eu disse para vocês, nós sempre fomos muito dedicados àquilo que nós estávamos fazendo, nós nos envolvemos muito no conhecimento da igreja. Né? Nós viajamos muito, praticamente o Brasil todo. Fizemos cursos de formação da família em Curitiba, um professor da Universidade de Curitiba também. Ali a gente ia pelo menos 2, 3 vezes por ano, em cursos de formação. E aqui nós nos dedicamos a formação mesmo de famílias e de pessoas para a igreja. E nós tínhamos uma amizade muito grande com os sacerdotes, com o bispo, na época, Dom Aloísio. Eu vou contar uma particularidade para vocês, até que vocês me desculpem, não é falta de... não é orgulho, não. É consequência daquilo que a gente faz. Os bispos, cada 5 anos, fazem uma visita ao Papa, né, uma visita ad limina. E ele ia fazer uma visita, por mais o Dom Cândido era vivo na época, e mais uns 3, 4 sacerdotes. E ele convidou a mim e a minha mulher para estarmos juntos com ele, nessa visita. Orgulho. Nós assim, muito simples, como é que nós vamos fazer? Nós não temos condições para isso. Aí nós vamos fazer uma visita ad limina e depois vamos fazer uma visita pelos caminhos de Paulo. Vamos para a Turquia, vamos na Grécia e ficamos em Roma, o total 20 dias. Aí vai também o diretor da odontologia, né? Mais 2 professores. Eu não vou, não posso, não tenho condição de manter. A resposta que eu recebi foi a seguinte: nunca diga não a um convite de Deus. Tira o passaporte, a passagem sua e de sua mulher está na mão. Nós relutamos 1 mês mais ou menos, fomos cobrados, aí não teve jeito, foi em São Paulo, tirei o passaporte, tal negócio, e fomos para lá. Fomos para a Turquia, primeira viagem nossa, eu disse também Roma foi a Istambul, na Turquia, né? Eu lembrei dos meus tempos de ginásio, no Instituto de Educação, o professor Pacheco, José Carlos de Moraes Pacheco era o professor de História. Então conhecemos todos aqueles prédios na Grécia, na Turquia, fomos para a Grécia, 1 semana na Turquia, 1 semana na Grécia, e 10 dias em Roma. Ali em Roma, na Grécia também foi as Ilhas Gregas, conhecemos tudo. Em Roma nós conhecemos as basílicas, Assis, e no dia 20 de março, depois de amanhã, vai fazer 30 anos que nós tivemos uma visita pessoal ao Papa João Paulo II. Fomos recebidos por ele, cumprimentados mão na mão. Recebemos a bênção do Papa, e isso aí foi assim, eu falo para que tudo aquilo que nós fizemos, nós tivemos uma relação aqui no governo, recebemos isso tudo uma bênção. É bênção de Deus para nós.
Você desculpa eu falar dizendo isso aí, mas é consequência de tudo que a gente aprendeu. Estudo, né? Estudo, formação, amizade, respeito. Isso sempre esteve presente em nossa vida, né? Respeitando mesmo todas aquelas pessoas, mesmo mais simples, mais humildes, mais fracas, mas a gente estava junto para poder dar a posição pessoal deles. Eu agradeço muito a Deus por isso também. A gente pode até não merecer, mas para Deus nada é impossível. Parabéns e obrigado pela entrevista. Eu sinto muito que eu não posso te dar mais informações, mas eu passo para ela, né? Sem problema. Você desculpe. Eu agradeço essa oportunidade. Com muito respeito, com muito carinho, viu? Eu realmente tenho assim não é um carinho, é uma paixão. Uma paixão. Que está impregnada em mim, né? Não posso dizer que não, porque é verdade. Obrigado, senhor.